Vou contar uma história que aconteceu enquanto eu estava no mundo corporativo. Muito bem, estávamos dentro do elevador, eu e alguns colegas que queríamos colocar um projeto para funcionar. Mas a gente precisava do crivo da tecnologia, mais especificamente da segurança da informação. E, coincidentemente, no elevador estava um dos rapazes que trabalha nessa área. Enquanto a gente estava debatendo, ele chegou do nada e disse o seguinte: gente, eu tô escutando vocês aqui, mas assim, nem tragam isso em pauta. Não vai dar certo, não tem como, o que vocês querem é impossível. Aí a gente se olhou e tentamos contra-argumentar. A gente disse, não, mas não é bem assim, veja bem, a gente tem alguns fatos. Ela falou, não quero saber de fatos. Nem tragam pra pauta. Não quero, com certeza isso não vai dar certo. Já vou dizendo, tenho experiência na área, eu sei que não vai dar certo. Bom, de repente o elevador chegou a destino, cada um foi pro seu lado e nós, frustrados, partimos, obviamente, para outra questão. Você já trabalhou com alguém assim? Você é assim? Aquele tipo de pessoa que fala e não quer nem saber a contraproposta? Você trabalha com alguém assim? Então, este podcast é para você. Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Onda Quântica. Hoje, em mais um episódio do Líder do Futuro, nós trazemos o arquétipo do reativo. É aquela pessoa que se adianta aos fatos sem ao menos saber se o que ele está dizendo é a informação correta ou é a informação suficiente e já sai debatendo, já sai batendo boca, em outras palavras, explicando o posicionamento dele sem sequer se preocupar com o restante do pessoal. Muito bem, então vamos ver o que acontece num cérebro assim. Porque sim, acontece, tá? O comportamento reativo nasce de um cérebro que prioriza a velocidade da resposta em detrimento da profundidade de análise. O que eu tô querendo dizer? Ele se adianta antes de parar para pensar o que está acontecendo. Segundo estudos do Joseph Ledoux, um renomado neurocientista que é especializado nessa questão da emoção e da memória, a nossa amígdala, ela é que é responsável por detectar as ameaças. Ela pode burlar o caminho racional da informação e acionar uma resposta automática antes que o córtex pré-frontal, que é ligado ao pensamento, que é ligado à questão dos impulsos, da inibição dos impulsos, tenha tempo de avaliar essa informação. Em termos mais simples, quando o cérebro reativo, ele ouve alguma coisa que ele discorda, que pode ser uma mudança, pode ser algum termo que ele ache que é ameaçador, que faça com que ele se sinta inseguro, o cérebro entra em modo de defesa. O córtex premotor, ele se ativa, se antecipa do córtex pré-frontal, que é o córtex do pensamento mais elevado, vamos dizer assim. E isso é pulado. Então, falar antes de pensar vira como se fosse um reflexo da pessoa e não uma escolha consciente. Na questão terapêutica, a raiz emocional pode ser, veja bem, pode ser uma questão de disputa por espaço. Se isso aconteceu na infância ou na adolescência, pode ter vindo em detrimento de um local onde a criança não tinha espaço para falar. Ela não era ouvida, do tipo, quem fala primeiro, fala melhor. Se eu sou a primeira, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Ou também pode ser falar rápido para não se sentir vulnerável dentro de uma situação. Então tudo, entenda que nós temos esses padrões, ou nós temos essas crenças, ou esses paradigmas em virtude do medo, daquilo que se apresentou no nosso passado. E terminamos trazendo isso, obviamente, para o nosso presente e, por que não, para um futuro também. Mas calma, como tudo, sempre existem dois pontos. Existem os prós e existem os contras. Selva, mas o que uma pessoa se pode ter de prós? A pessoa não para de falar, ela não quer pensar, ela não quer... Calma, não é assim que funciona. A pessoa que se antecipa, ela pode ter alguns prós, sim. Como, por exemplo, ela pode ter um raciocínio mais rápido sob pressão. Como ela já está acostumada com aquela pressão dentro dela mesma, uma coisa muito mais dela do que o que está lá fora, porque ela vê a realidade assim, ela consegue se antecipar, ela consegue ter um pensamento mais rápido. É claro, nem sempre vai ser um comportamento assertivo, mas ela pode levantar questões que outras pessoas não conseguem, em virtude disso. Além disso, ela tem uma capacidade de improvisar, não é todo mundo que consegue fazer isso diante de alguma situação. E presença ativa nas discussões. A pessoa que tem isso, que, eu quero falar primeiro, deixa que eu falo, tipo aquela criança na escola, deixa que eu falo, porque eu sei. Então, a pessoa que é assim, ela sempre vai ser participativa, que é realmente um ponto bem positivo para quem é líder de uma equipe. E quanto aos pontos que chamam a atenção, ou não
não diria pontos negativos, mas aqueles pontos que a gente tem que ficar de olho, principalmente o líder, nós temos interromper e bloquear um companheiro ou alguém da equipe quando precisa falar, ou inclusive o líder ou até qualquer outra pessoa, porque ele não tem muita noção do que está acontecendo. Para ele, o que acontece em torno é uma ameaça. Então, como segundo ponto a ser visto, tem a questão da emoção. Ele vai priorizar muito mais a emoção do que a ação. Ele pode também minar a colaboração da equipe. De tanto que ele interrompe ou de tanto que ele se expõe de forma reativa, as outras pessoas, dependendo com quem está lidando, podem se sentir ofendidas ou bloqueadas, enfim. E não menos importante, muitas vezes ele pode passar aquela impressão, falsa ou não, de que é uma pessoa arrogante, sim. Porque veja bem, eu sei mais do que você, porque veja bem, eu sei o que eu estou falando, já passei por isso. Então, esses pontos devem ser levados muito em consideração. E você, como líder, o que você pode fazer com um liderado reativo? Bem, você pode estabelecer protocolos de fala. Por exemplo, durante uma apresentação, durante uma reunião, enquanto um fala, o outro fica quieto. Eu sei que parece uma coisa, que criança, né? Mas a pessoa não tem noção. Muitas vezes é reação inconsciente, sim. Ok? Então, o líder, que é um líder do futuro, ele tem que se prever, ele tem que prever isso, observar e tentar mediar para que os outros da equipe não se sintam ameaçados. Ameaçados. Além disso, dar ênfase à escutativa. Sempre deixar em questão nas pautas que você vai falar que escutar o outro enquanto fala é muito importante. E priorizar, obviamente, valorizar, também toda contribuição que seja assertiva e não rápida. Deixar claro que não é a rapidez que você quer. Você quer a efetividade para que isso seja exposta na equipe e, obviamente, auxilie a equipe como um todo, certo? E se você conseguir explicar para ele que seria interessante fazer pausas estratégicas, como por exemplo, respirar antes de falar. Fulano, respira. Eu sei que parece uma coisa muito boba, mas isso pode e vai ajudar muito ao cérebro dele entender o que está acontecendo. Tomar o controle da situação, sem, obviamente, cair nessa besteira de querer falar demais e muitas vezes falar coisa que não deve. Entenda que o reativo não é alguém que quer atrapalhar, não é alguém que visa o mal da outra pessoa. Não é isso. Ele apenas está se defendendo daquilo que ele acha que é uma ameaça. E quando ele entende que ele funciona dessa força, a rapidez de raciocínio pode se sobressair e ajudar muito a equipe. Na jornada Sensorium, eu ensino como a pessoa se equilibrar perante esse e outros padrões de comportamento. Não somente para ajudar uma equipe ou ajudar no seu trabalho de forma profissional, mas também para se ajudar na vida. E se você quiser fazer parte dessa jornada, o link está aqui na descrição. Por hoje é só. Espero que vocês deem essa compartilhada, curtam esse vídeo, mostrem para aquela pessoa que você acha que pode ser o reativo, da equipe, ou manda para o seu líder, que também pode ajudar ele a entender um pouco melhor cada um dos arquétipos de quem ele está lidando, ok? No próximo encontro, a gente vai voltar com um novo arquétipo, aquele que ninguém gosta muito, sabe? Mas também não faz por mal, o puxa-saco, ok? Então a gente volta a se ver em breve. Grande beijo no coração. Aloha! Até o nosso próximo episódio.